Olá galera, tudo bem? Do nono ano? Vamos a mais uma aula de religião. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar um pouco hoje sobre o sagrado respeito às diferenças, a tolerância, convivência e tolerância. Para falar de respeito às diferenças, é necessário recordar o que é convivência. Conviver é compreender o outro com suas diferenças, supõe a superação da distância que existe entre eu e o outro. É necessário estabelecer uma ligação, uma ponte entre dois mundos. Não há dúvidas sobre como essa tarefa é difícil. Ela envolve, por um lado, tentar enxergar o mundo através dos olhos do outro, vestir seus sapatos para fazer uma caminhada antes de se posicionar sobre as ideias e visões do mundo do outro. Por outro lado, mesmo depois de ter visto o mundo pelos olhos do outro, ainda restam diferenças que precisam ser respeitadas. Muito bem, vamos nós. Vamos pegar aqui frase por frase. Para falar de respeito às diferenças, é necessário recordar o que é convivência. Conviver é compreender o outro com suas diferenças. Supõe a superação da distância que existe entre eu e o outro. Então, se eu convivo com o outro, se eu convivo diariamente, né? Se você convive com uma pessoa, você começa a compreender diferenças que existem entre você e aquela pessoa. Essa diferença de pensamento, de atitude, tá? Ela é como se fosse uma distância que existe entre eu e aquela pessoa, tá? Então, quando eu convivo com aquela pessoa, eu tenho que superar essa distância, ou seja, eu tenho que superar essas diferenças que existem entre eu e ela. Tá? Então é necessário estabelecer uma ligação, né? Uma ponte entre dois mundos. Você precisa estabelecer uma ponte entre você e aquela pessoa. Tá? E não há dúvidas sobre como essa tarefa é difícil. Ela envolve, por um lado, tentar enxergar o mundo através dos olhos do outro, vestir seus sapatos para fazer uma caminhada antes de se posicionar sobre as ideias e visões do outro. Então, gente, essa questão da convivência, você estabelecer uma ligação entre as pessoas, tá? Não é fácil. Tá? Por quê? Porque você tem que começar a perceber como é que é a outra pessoa. Tá? Você tem que ter esse conhecimento sobre ela para que você possa se posicionar, tá, sobre as ideias do outro. Então, a partir do momento que você tem noção de como que é a outra pessoa, tá, você já estabeleceu essa ponte. Tá? Então, se você conhece a outra pessoa, né, você já consegue se posicionar sobre as ideias e as visões que ela tem do mundo. Tá? E aí, você então, através da convivência, você começou a perceber como que aquela pessoa verdadeiramente ela é. Você já vai exercer aí, você já vai começar a ter um juízo sobre aquela pessoa, sua opinião formada sobre aquela pessoa. Tá? E aí o que vai acontecer? Você vai perceber que essa pessoa ela tem diferenças em relação a você, tá? Que você não abre mão, nem ela, né, do ponto de vista dela. Tá? Então, o que vai acontecer? Justamente essas diferenças, tá, que precisam ser respeitadas, né, serem toleradas. Então, quando a gente fala de convivência, tá, conviver é conviver com o outro, compreendendo o outro com as suas diferenças. Tá? Então, se você percebe diferenças entre você e aquela pessoa, essas diferenças
você tem que aprender a conviver com ela, com essas diferenças. Tá? Você precisa respeitar a outra pessoa porque ela pensa diferente de você. Tá? Muito bem. O primeiro passo para uma convivência em tolerância é livrar-se dos preconceitos. Então, nós precisamos nos livrar desses preconceitos. O que seria um preconceito? A palavra diz preconceito. Você está pré-julgando as pessoas. Tá? Então, no mundo que nós vivemos, né, de informações, nós temos que, a todo momento, nós vemos notícias sobre lugares próximos e distantes de nós. Além disso, nós somos expostos a uma grande dose de opinião sobre tudo. Ler com calma as notícias é importante para formarmos uma opinião e conhecer outros pontos de vista sobre o que acontece ao nosso redor. Então, gente, na realidade, você convive com as pessoas, tá? Então, a todo momento nós temos informações. Nós somos bombardeados de informação a todo momento, tá? Informação e opiniões. As pessoas observam uma informação que aconteceu, elas já querem logo opinar. Tá? Então, cada um tem a sua opinião, tem o seu ponto de vista. Tá? E aí, o que vai acontecer? Você precisa, em cima daquele fato que aconteceu, também ter o seu ponto de vista sobre o que está acontecendo ao nosso redor, a sua opinião. Agora, você vai perceber que vai haver um diálogo. Nesse diálogo, você tem que escutar a opinião do outro, tá? E justamente formar a sua opinião. Se a opinião bate, beleza. Se a opinião do ponto de vista não bate, você tem que respeitar o pensamento daquela pessoa, que é diferente do seu. Tá? Então, isso é um passo fundamental para uma boa convivência. Muito bem, continuando aí, né? Quando estamos de frente pela primeira vez com alguém diferente, é muito importante permitir que se abra um espaço para perceber essa pessoa. Então, se você conhece alguém diferente, que nunca viu na sua vida, você precisa se abrir para conhecer essa pessoa. Tá? Deixar de lado as informações que já temos, as opiniões, e escutar o que ela tem a dizer. Tá? Então, às vezes você conhece uma pessoa que talvez você já ouviu falar alguma coisa sobre ela, tá? Mas se você conhece ela ali, você tem que se abrir, tá? Se livrar de tudo aquilo que você já escutou dela, tá? Para justamente escutar o que essa pessoa tem a dizer. É nesse processo que nos permitimos dar o direito de resposta a pessoas de religiões, alinhamentos políticos e origens sociais diferentes da nossa. Então é isso. Basicamente, se você conhece pessoas novas, amizades novas, você tem que dar a oportunidade da pessoa te conhecer e a pessoa também tem que te dar a oportunidade de você conhecer ela. Tá? É nessa hora que vamos entender o que aquele ser humano em específico pensa, independente do que já ouvimos falar sobre os grupos em que ele se insere. Também é aí que poderemos experimentar o mundo pelos olhos do outro. Então, assim, quando a gente conhece pessoas novas, talvez você já conheça aquela pessoa de vista. Alguém já falou alguma coisa sobre ela. Mas se você teve a oportunidade de iniciar uma amizade com essa pessoa, tá? Se livre de tudo aquilo que você já escutou, tá? E se abra a conhecer aquela pessoa em cima daquilo que você vê, em cima daquilo que ela fala e que você escuta. Tá? Então isso é importante, né? Que a gente se livre de tudo aquilo que a gente já escutou sobre aquela pessoa, justamente para que você possa conhecê-la verdadeiramente a fundo. Né? Muito bem. Se ao final ainda houver discordâncias, mantenha sua posição, lembrando que ser tolerante e respeitoso não significa adotar a opinião dos outros. Com sabedoria, respeito e tolerância, esses dois mundos, o seu e do outro, unem-se, enriquecem-se, completam-se, torna-se possível estabelecer uma relação rica e harmoniosa.
Conviver é acolher as diferenças e se enriquecer com elas. Gente, então, em cima de toda a amizade que foi construída, tá? Se houver discordâncias entre vocês dois, tá? Mantenha a sua posição. Por quê? A gente tem que ter a sua opinião. Né? Você não pode se levar pelos outros. Tá? Você não precisa adotar a opinião dos outros para que você se dê bem com aquela pessoa. Você pode ter a sua opinião, tá? E respeitar a opinião daquela pessoa. Tá? Então, aí um entendimento. Tá? E isso enriquece muito a questão da amizade. Tá? Então, basicamente seria isso. Conviver é acolher a diferença e se enriquecer com elas. Interessante que a gente observa que nós não, por assim dizer, somos iguais. Todo mundo tem as suas diferenças. E isso é importante. Isso faz com que a gente cresça. Você observa que as pessoas são completamente diferentes de você. Tá? E a gente vai observando que isso é muito bom. Porque pode ser que tenha muita coisa boa que você não tenha, que a pessoa tem, e você pode aproveitar isso para você. Tá? Gente, então basicamente seria isso. Né? Nós vamos ficando por aqui, né? Encerrando nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.